Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Vamos fazer mais uma oração. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por nós estarmos aqui em teu santo dia, Senhor. Que o Espírito Santo venha entrar em nossa mente e em nosso coração, Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, os filhos que aqui estão, que vieram te buscar, Senhor Jesus, que vieram sentir a tua presença, Senhor Deus. Senhor, também abençoa aqueles que estão a caminho. Guie eles, Senhor, com o Espírito Santo. Abençoa, Senhor, aqueles que não vão poder vir. E que o Senhor possa estar em nosso mundo a todo instante, Senhor Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Convido a todos os irmãos que puderem se pôr de joelho para fazermos mais uma oração. Amém? Vamos orar pela escola sabatina, pedir as bênçãos e a compreensão ao Espírito Santo da recapitulação da escola sabatina. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez, Senhor, por estarmos na tua presença. Obrigado, Senhor, por estar tão próximo de nós. Perdoa as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados. Nos enche do teu amor, da tua graça, Senhor. Nós te pedimos abençoar a nossa igreja, os nossos jovens, crianças. Abençoa o pregador, Senhor, nesta manhã. Derrama o teu Espírito Santo sobre ele. Que possa ser, Senhor, dirigido por ti toda a mensagem, toda a palavra. Pai amado, abençoa os louvores, que seja com o coração sincero, que nós possamos te louvar, te bendizer e te agradecer por todas as coisas, Pai. Abençoa a escola sabatina, abençoa a recapitulação, que o Senhor possa estar presente, que o Senhor possa nos batizar, Senhor, com o teu Espírito Santo, que nós possamos ter toda a compreensão que o Senhor deixou na tua palavra, nós possamos, Senhor, compreender a mensagem da escola sabatina dessa semana, ao qual o Senhor usa nessa primeira semana o livro de Josué. Que nós possamos aprender várias coisas com essas mensagens. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Yeah.
Informativo Mundial das Missões. Amazônia de Esperança. A Igreja Adventista desenvolve um projeto missionário único no coração da Amazônia. É o projeto A Igreja que Navega. Essa igreja leva esperança às comunidades ribeirinhas do rio Amazonas, através de um barco adaptado. O evangelho é compartilhado com moradores de vilarejos isolados, onde o acesso é possível apenas por via fluvial. Nos 2 últimos anos, quem está liderando esse projeto é o pastor Cassi e sua esposa Brenda. Diferente de qualquer outro casal pastoral no Brasil, eles moram no barco e trabalham exclusivamente neste projeto. O projeto tem o objetivo de plantar igrejas, e o processo começa com a chegada do barco a uma comunidade e a visita aos moradores. Com a amizade estabelecida, Cássio os convida para um programa no barco, com música, comida e estudo da Bíblia. Em seguida, ele inicia uma série evangelística nas noites seguintes, apresentando a verdade bíblica por completo. Enquanto isso, durante o dia, são oferecidas oficinas e atendimentos médicos e odontológicos gratuitos. Ao final da série evangelística, as pessoas que aceitaram Jesus são batizadas e se inicia a construção de uma igreja. O templo é construído em até 50 dias e os recém-batizados são capacitados para liderarem a congregação. Esse treinamento é essencial para que a nova igreja cresça firme e autônoma. Somente nesses 2 últimos anos, a Igreja que Navega plantou 4 congregações e batizou 236 pessoas. Ao final de cada ano, Cassi e sua equipe param em Manaus para a manutenção do barco e planejamento estratégico. Esse projeto só foi possível graças à oferta missionária que você colaborou em 2016. Muito obrigado! E neste trimestre, nossas ofertas irão ajudar 3 projetos na América do Sul, 2 no Chile e 1 no Brasil. Sejamos liberais. Caminhando
seja, né, uma excelente recapitulação da escola sabatina. Amém. Já parou para pensar o que é a escola sabatina? Costumamos dizer que ela é o coração da igreja. Assim como o coração faz fluir vida para todo o nosso corpo, a escola sabatina faz fluir a fé adventista para toda a igreja. O jovem que é aquecido pelo pulsar desse coração mantém viva a grande esperança da volta de Cristo Jesus. Conecte a sua espiritualidade no estudo diário da Palavra de Deus. A lição da escola sabatina pode ajudar você a se relacionar de forma inteligente com a Bíblia. O estudo da lição percorre roteiros temáticos que abordam assuntos do interesse geral dos jovens e esclarece cada um dos temas com base bíblica. Encontrar os amigos aos sábados de manhã e fazer um rápido bate-papo é divertido. Porém, essa interação não deve prejudicar a reverência da igreja, nem tomar o tempo de estudo em grupo. Fique ligado, porque é na sua classe da escola sabatina que a conexão é estabelecida. Em sua classe você tem a oportunidade de falar e ouvir opiniões a respeito do tema discutido durante a semana. A escola sabatina é viva, por isso cante, ore, testemunhe, mas não pressione o momento do estudo da Bíblia. Experimente os benefícios de uma vida espiritual ativa. Fique conectado. Um jovem conectado atualiza o perfil da sua fé a cada dia. Navegue pela Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Ele, o provedor. Que Jesus desceu
Seja bem-vindo mais uma vez. Um feliz sábado a todos. Irmãos, que possamos estar orando pelo derramamento do Espírito Santo para os missionários, os professores bíblicos e pelos estudantes da Bíblia, amém? Que agora possamos curvar a nossa fronte e oramos ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez, Pai, que a gente pôde, Pai, vir até a Tua casa, Pai. Que o Senhor possa estar agindo, Pai, na nossa vida, Pai. Nós te agradecemos pela Escola Sabatina, Pai, nós temos aprendido muito com ela. Tiramos dúvidas, Pai, que às vezes nós ficamos confusos, mas o Espírito Santo sempre está agindo e trazendo para nós o entendimento, Pai. Nós te agradecemos muito, Pai, pela Tua palavra, por nós ter a armadura do Senhor, que possamos, Pai, estar vestindo a Tua armadura todos os dias de nossa vida, Pai. Que possamos estar sempre deixando o Espírito Santo agir em nossa vida, Pai. Que não desistimos da Tua palavra, que possamos continuar, assim como a Tua palavra diz, fortes e corajosos, Pai. Então, Pai, hoje eu te peço, Pai, abençoa esta igreja, abençoa, Pai, também os irmãos que aqui estão, aqueles que não puderam vir aqui, Pai, que no próximo culto, Pai, eles possam estar aqui conosco, louvando a Ti, Pai, e ouvindo a Tua palavra. Então, Pai, eu te peço que nos acompanhe nos próximos eventos que aqui hoje terão. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai, que morreu na cruz por nós, nós te pedimos e te agradecemos em nome dele. Amém? Então, nesse momento, vamos dar início ao momento fruto de oração. A família passada que foi escolhida foi a família da nossa irmã Sanduíra e Luiz. O irmão Luiz, ele não está aqui, está no Pará. A irmã Sanduíra, ela não pôde vir porque mora um pouco distante da vida, é lá no sítio Carié. Então, acredito se ela não veio porque não deu para ela vir, né? Seu esposo fica um pouco mais difícil para ela poder vir. Mas quero chamar a Meriane que vem aqui à frente para representar essa família, né? E que nós possamos fazer mais uma oração por essa família, né? Para encerrar o ciclo. Então, nós possamos estar apresentando a família do nosso irmão Luiz, Sanduíra e seus filhos nas nossas orações, amém? Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, te agradecemos, Senhor, por prover todas as nossas necessidades. Te pedimos, ó Pai, que seja com a família do nosso irmão Luiz, a nossa irmã Sanduíra e todos os seus filhos, ó Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa ter uma conexão com eles diariamente, que eles possam, Senhor, ter essa conexão contigo, que eles possam, Senhor, todos os dias, ó Pai, estudar a Tua palavra, estudar o estudo da escola sabatina, te buscar, apresentar, Senhor, Deus a outras pessoas, através do seu estilo de vida. Pai amado, querido, prover todas as necessidades daquela família. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Convido aqui à frente a próxima família escolhida pelo Espírito Santo como fruto de oração. Família do nosso irmão Elias. Então, a família escolhida pelo Espírito Santo, para que toda a congregação, toda a igreja possa estar orando por a família do nosso irmão Elias, por sua filhinha, por sua esposa e todos os seus familiares. Amém? Que nós possamos fazer a primeira oração do ciclo dos próximos 7 dias. Oremos. Pai amado, querido e bondoso Deus, graças te damos, ó Pai, por a vida do nosso irmão Elias, a sua esposa e sua filha. Te pedimos bênção, Senhor, que o Senhor possa prover tudo que for necessário, Senhor, para esta família. Que o Divino Espírito Santo possa ser o seu fiel companheiro diariamente. Que possa, Senhor Deus, estar sempre estudando a Tua palavra, sempre mostrando a outras pessoas, Senhor, o Teu caráter através da sua própria vida. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre eles, que eles possam ser bênçãos, Senhor, aonde quer que eles vão. Que assim como o estudo de hoje, onde eles colocarem-se na planta dos seus pés,
esse lugar seja abençoado, Pai. É isso que te pedimos, Deus. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Então, irmãos, nesse momento vamos fazer uma oração também pela caixinha de pedidos e agradecimentos. Então, sempre que os irmãos sentirem a necessidade de estar colocando nas mãos de Deus algo que você, com as suas forças humanas, né, você não pode fazer, que os irmãos façam os papeizinhos e coloquem aqui dentro. Porque a cada sábado a gente traz essa caixinha aqui e coloca dentro do altar de Deus. Então, coloquem com fé, irmãos, e tenha certeza que no tempo determinado por Deus, as suas orações, os seus clamores, eles serão ouvidos. Amém? Então, convido as nossas mãos e oremos. Santíssimo Deus e amado Pai, graças te damos, Senhor Deus, por este momento que o Senhor nos concede, Senhor, e podemos a cada sábado, Senhor Deus, trazer e colocar diante de ti, Senhor Deus, a caixinha com cada pedido de oração, Senhor Deus, e cada agradecimento também. Senhor Deus, que o Senhor venha prover, Pai, na vida daqueles que estão verdadeiramente necessitando, Senhor Deus, que o Senhor venha agir. Que o Senhor venha, meu Deus, cumprir a vida deles, que o Senhor venha abrir as comportas do céu, Senhor Deus, e abençoar, Senhor Deus, na área que eles estão necessitando, Senhor Deus, na área que estão clamando, Pai, por um milagre, Senhor Deus. Que o Senhor venha ser o provedor, Senhor Jesus, na vida daqueles que se encontram, Deus, necessitando de uma cura, meu Deus. Aqueles que estão necessitando de um trabalho, Senhor Deus, enfim. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, meu Deus. O Senhor sabe de tudo, sabe do que estamos necessitando verdadeiramente. Mas a ti te clamamos, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor venha ser o provedor de todas as coisas. Senhor Deus, queremos também te entregar os nossos agradecimentos, Pai, por reconhecermos, Senhor Deus, que Tu és o nosso Deus, e queremos principalmente te agradecer, meu Deus, pelo Senhor estar sempre nos dando, Senhor Deus, dando saúde, dando paz, dando tudo, Senhor Deus, que necessitamos. Somos gratos por tudo, Deus. Meu Deus, que o Senhor receba os nossos agradecimentos, Senhor Deus, a nossa oração de agradecimento, que ela alcance o céu, meu Pai. Porque reconhecendo que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Deus da nossa vida, Pai. Então somos gratos por tudo isso. É em nome de Jesus que oramos aqui, Senhor Deus. Amém. Feliz família. Graças a Deus a todos. Lembrando, né, também dos cultos de domingo e quarta-feira, como sempre está sendo falado. Os cultos de quarta-feira agora são cultos de oração. Então, todos aqueles que têm intenção de oração, espíritos especiais amigos, além de colocar na caixinha ali, também pode estar vindo no culto especial de oração. Amém? Também tem o culto de domingo, que é o culto de estudo da palavra de Deus. E a igreja não só no culto de sábado, né? Aqueles que têm a possibilidade de vir em outros dias, está vindo. Amém? Amém. Bom, quero convidar os componentes da plataforma e se destacando. Este
Grandioso Deus, declarar os irmãos, teu nome. Senhor, que nós venhamos a esvaziar de nós mesmos e venhamos nos encher do teu Espírito. Pai eterno, nesse culto, que seja um culto abençoado, usado só para usar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo em fim de coração. Deixa o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Estou sem perdida, mesmo de amor. Quero entregar tudo em fim de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por estarmos na tua presença nesse momento. Nesse momento nós te agradecemos e pedimos que o Senhor possa, que o Senhor aceite o que já é teu, Senhor Deus. Estamos simplesmente devolvendo o que é teu. Estamos gratos por que o Senhor tem nos dado diariamente para a nossa sobrevivência. Por favor, abençoa cada um que tem devolvido e nos levar para a proteção da casa, para a obra do Senhor continuar. Sabemos que aqueles que não puderam ensinar, que não têm condições ou cuidar um ao outro, que o Senhor possa tomar a coração deles. E vai também abençoá-los, para que eles sintam o desejo de estar participando e pedindo mais ofertas na tua Santa Casa. Eu te desejo nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado. Neste momento, eu vou apresentar a vocês a pregadora dessa manhã, que é a nossa irmãzinha Carol, que ela veio lá dos Estados Unidos, da Rua do Curral, e ela vai trazer a mensagem Um Coração Longe de Deus. Feliz sábado. Feliz sábado. Olha que boa, a igreja hoje está animada, está cheia, né? Amém, louvado seja Deus. Como a irmã Marcela já falou, eu vou falar o tema da pregação de hoje, Um Coração Longe de Deus. Antes de orarmos, vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 19. Oremos. Senhor grandioso Deus, Pai eterno, Pai, abençoe cada um desses irmãos, que a gente não venha tratar essa pregação como só uma pregação, mas que a gente venha tratar isso como a sua palavra sagrada, e que a gente leve esses ensinamentos para outras pessoas. Pai eterno, que não seja eu falando, mas seja o Senhor falando por trás de mim. E isso como instrumento para levar outras pessoas, mas Senhor. Em nome de Jesus, amém.
Aqui em Lucas, no capítulo 19, no verso 42. Amém? Aqui no capítulo 19 de Lucas, nós vamos ver algumas coisas sobre Jesus, que fala como Jesus chorou por Jerusalém. No verso 42 diz: dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir paz. Na verdade, vamos ler o verso 41 e 42. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse ainda hoje o que é preciso para conseguir paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Quando a gente vê esses versos aqui, se a gente for olhar em outros livros da Bíblia, fala sobre Jerusalém. E aqui fala que Jesus chorou por Jerusalém. Então a gente imagina por que Jesus estava ali chorando por Jerusalém? Por causa da hipocrisia, das mentiras daquele povo. Aquele povo ele parecia ter se entregado realmente a Deus. E aqui no capítulo 19, que fala sobre Jerusalém, Jesus chorou diante da hipocrisia daquele povo. Porque eles pareciam realmente ter se entregado a Deus. Mas no fim eles acabaram negando Jesus e as suas leis. E aí a gente vê, né? Do mesmo jeito que aquele povo ele era uma hipocrisia no coração deles. Parecia aparências. Eles não eram realmente entregues. E aí Jesus chorou. E a gente vê, Jesus chorou por que Jesus chorou? Ele viu que aquela cidade, que aquele povo, eles podiam ter seguido outro caminho. Eles podiam ter aceitado, não podiam? Não do mesmo jeito que nós. Mas muitas vezes nós negamos com a hipocrisia de nosso coração. Muitas vezes, como aqui fala no finalzinho do verso 42, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Estava oculto para aquele povo. Eles estavam tão cegos pelo pecado, pelos seus prazeres, por suas coisas. Uma hipocrisia que eles tinham, porque eles pareciam ter se entregado a Deus, mas eles realmente não tinham. E aí a gente chorou por causa deles ver a hipocrisia daquelas pessoas, a mentira em seus corações, que eles eram apenas aparência. Vamos ler Ezequiel no capítulo 33, verso 11 fala: Diga-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertam-se dos seus maus caminhos, porque vocês havem de morrer, ó casa de Israel. Então a gente vê que aqui fala sobre convertam-se dos seus maus caminhos, e que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Igual que para Jerusalém, Jesus chorou por aquele povo porque ele viu que aquele povo tinha outro caminho. Eles podiam ter seguido Jesus, mas eles acabaram negando a ele, eles deram sua aparência. Na Bíblia fala sobre a figueira que Jesus amaldiçoou. E aquela figueira, ela tinha folhas e ela parecia ser saudável, mas ela não dava frutos, ela só era aparência. E aí Jesus amaldiçoou aquela figueira. Então assim, aquela figueira tinha sua aparência, mas mesmo assim Jesus sabia que ela era sua aparência. Igual Deus com nós. Ele sabe que nós somos sua aparência. Então a gente está aqui no culto, a gente está lindos, né, arrumados, mas na igreja a gente pode estar de outro jeito completamente diferente. Nós podemos estar com roupas que não são modestas, roupas que Deus não se agrada. E aí vem aqui a aparência, a hipocrisia, as mentiras, que muitas vezes alguém pode estar aqui pregando, eu posso ser mesmo eu, ou qualquer um de nós, dizendo: ah, eu não faço isso, mas eu posso estar fazendo. Então é a hipocrisia que tem no nosso coração. É a hipocrisia que nós muitas vezes cometemos. E a gente fala assim: ah, mas Deus não vê. Muitas vezes a gente faz coisas para mim, escondida, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Deus sabe o seu coração, Ele sabe o interior. Vamos abrir 1 Pedro. Pedro, no capítulo 3.
Alguém se disponibiliza para ler? Não seja o guardão da esposa, porque é exterior como pisar cabelo, adereços de ouro, aparatos de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, traje de um espírito subjetivo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se avaliaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido. Amém. Na minha versão fala um pouquinho diferente. No verso 3 fala que a beleza de vocês não seja exterior. Ou seja, que a nossa beleza não seja só por fora. Continuando. Como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é de grande valor para Deus? É a beleza exterior ou a interior? Por quê? Por que é a beleza interior? Porque ele está vendo a realidade do seu coração. Na beleza exterior está todo mundo vendo, né? Todas as pessoas estão vendo a pessoa toda arrumadinha, mas quem é que vê o nosso interior, o nosso coração? É Deus. Então ele sabe de todas as coisas. E a gente vê isso daqui, né? A gente muitas vezes estamos sendo aparências, né? E quando nós estamos sendo aparências, o nosso coração fica distante de Deus. Porque uma hora ou outra, você mesmo que da igreja, seu coração pode estar distante de Deus. Porque estar na igreja não quer dizer que você está perto de Deus, que você está tendo um relacionamento com Ele, porque o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser do nosso íntimo. Não na igreja, aqui na igreja é só um reforço, mas é nosso alimento espiritual mesmo, ele da nossa casa, com o nosso Deus. Só ali nós continuamos a gente estudando a Bíblia com Ele. Porque aqui, muitas pessoas que só ficam se alimentando espiritualmente na igreja, elas acabam se afastando de Deus, porque não é suficiente. Aprofundamente a Bíblia. E aí quando a gente fica assim só nas aparências, uma hora a gente esfria. Muitas pessoas esfriaram por só estar na aparência, por só ser toda aqui bonita, arrumada, fala uma coisa e faz outra. Ou é para a igreja, uma pessoa, e lá fora é uma pessoa totalmente diferente. Uma hora você vai se afastar, uma hora você vai para outro lugar, outra hora você vai para outro caminho. Isso é muito errado. A gente fala como Deus não soubesse de nada, mas Deus sabe de todas as coisas. Vamos abrir em 1 Samuel, no capítulo 16. Verso 7. Amém? Amém. Verso 7, no capítulo 16 de 1 Samuel, verso 7. Porque o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o ser humano vê. O humano vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então a gente vê Deus, ele vê o nosso coração, o nosso íntimo, ele vê os nossos pecados, ele vê tudo, mas ainda assim ele nos ama, ainda assim ele insiste em nós. Porque igual Jerusalém, que rejeitou naquele momento a Deus, a lei de Deus, ele não quer que isso aconteça com nós. Ele chorou porque ele sabia que eles iam ter decadência, ia ter destruição. E pense como deve ser a tristeza de Jesus. Ele vendo que nós temos a Bíblia, que nós conhecemos sua palavra, mas ainda assim nós escolhemos outro caminho. Ainda assim nós escolhemos a destruição em vez da salvação. Isso é muito sério. E sobre essa lista de aparências, eu estava na internet e eu vi uma coisa muito triste. E uma coisa assim que eu fiquei na minha cabeça.
pastores e pagavam a ele e eles iam para as missas. E ele disse que tinha que sentava do lado do bode, um pastor. E eles eram casados e eles faziam isso há 6 anos. 6 anos indo para missas e 6 anos indo para a igreja. Sendo uma coisa que ele não é. E ele, até ele não falando, explicando, se eu não me engano, no podcast, ele estava dizendo assim: esses homens eles me pagam dinheiro e eu dou mulheres a eles. Mulheres. Não é só uma ou duas. Ele disse que no máximo para cada homem seriam 13 mulheres. Veja, e eram pastores. Não fala de que igreja é, mas a gente vê aparências. E há 6 anos. Então não foi porque, eu sou pecador. Não, ele persistiu mesmo porque quis. Não foi por falta de escolha. Não foi porque, não foi. Você continuou fazendo aquilo porque quis. E eles eram casados. Além de ter sua esposa que saiu por próprio Deus. Então, pensa, eles estavam aqui na igreja pregando sobre imoralidade sexual. E quando é nas missas, eles estão fazendo imoralidade sexual. Então, isso é aparência, hipocrisia. E aquilo me deixou muito preocupado, porque assim a gente vê como o mundo está decadente. Como o amor de muitos esfriou. Porque pensando, pastores que conhecem a Bíblia, pessoas que conhecem a Bíblia e há 6 anos na mesma coisa. 6 anos. E aquilo é muito preocupante. Isso pode acontecer com cada um de nós, sermos aparências. E a vida com Cristo, ela exige renúncias. Eu não vou falar para você que é fácil, você pode fazer o que quiser, você não pode. Na verdade, você pode, mas não te convém. Na Bíblia fala que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, você pode fazer o que você quiser. A Bíblia não te proíbe de nada. Então você pode ir para a igreja, mas se você quiser cometer um pecado, você pode fazer. Mas será que te convém? Será que nos convém? Será que convém para aqueles pastores fazerem aquilo por 6 anos? Imagine, um dia já é, agora 6 anos, e ainda estarem pregando ali para pessoas e estarem ali no meio da sua família, e aquelas pessoas não ligam mais para o que Deus pensa, não ligam mais para o que aquilo faz, porque além daquilo destruir seu relacionamento com Deus, aquilo destrui famílias. A imoralidade sexual destrói famílias. Aquilo é muito preocupante, porque isso acontece hoje em dia com milhares de pessoas na igreja, não só cometendo imoralidade sexual, mas outros pecados, né? E também eu estava vendo, não sei se os irmãos também viram essa notícia, mas um menino, se eu não me engano é um menino, pequenininho, de 6 anos, esfaqueou a própria mãe, matou a própria mãe. E a mãe vendo que aquele menino, que ela ia morrer, ela pediu um último abraço para o filho. E era uma criança, e esfaqueou a própria mãe. A gente vê que esse mundo ele está decadente, minha gente, o que foi que aconteceu? Um filho, 6 anos, minha gente, matando a própria mãe. 6 anos. E aquela mulher ainda pediu um abraço ao seu filho, porque mesmo com aquilo ela amava seu filho. Mas aquilo é decadente, né? A Bíblia mesmo fala que com o tempo fosse passando, pais, filhos iam matar pais, e essas coisas, e que o mundo estaria como estava no tempo de Noé. Então, pensa a decadência, a imoralidade sexual e essas coisas. E isso também pode acontecer com nós se estivermos distantes do nosso coração de Deus. Além disso ser preocupante, a gente vê que o amor de muitos esfriou. O amor de muitos está frio, muitas vezes estamos mortos. Às vezes é no caminho esquerdo, às vezes no caminho lado, a gente está indeciso. Em Apocalipse 3, no verso 15 ao verso 16, fala sobre isso. Quem dera se fosse frio ou quente. Deus é bom, irei vomitar na minha boca. E é isso que Deus fala. E ver essa verdade. Você conhecer a palavra de Deus e cometer esses pecados, cometer essas coisas, cometer esses erros. No Salmo 139, os irmãos não precisam ler, mas podem anotar para ler em casa. Nesse salmo, ele fala que Deus sabe de todas as coisas. Quando nós nos levantamos, os nossos pensamentos, que Deus sabe de tudo que acontece em nossa vida. Então, aqueles pecados acariciados, aquelas coisas que nós temos escondidos de todas as pessoas, Deus está vendo. E não vale mais a pena viver nesse mundo, porque com as coisas que estão acontecendo, com a decadência das pessoas, sempre se passarem, as pessoas pioraram. As pessoas já eram ruins, a gente vê na Bíblia, né? E a gente vê na Bíblia as imoralidades sexuais. Naquele tempo já era assim, e hoje
Isso não é só para o Bruno, mas as pessoas da igreja. Nós queremos levar luz para outras pessoas, queremos levar Jesus, mas nosso coração está distante de Deus. Como é que nós vamos levar Jesus para outras pessoas se nós não somos realmente, verdadeiramente convertidos? Não tem, é impossível. Quando a Bíblia fala, somos a luz do mundo e o sal da terra. Como é que nós vamos ser a luz do mundo e o sal da terra se nosso coração está cada vez mais distante de Deus? É impossível. Se nós queremos ser luz, se nós queremos um dia ter a salvação, termos a nossa família, para viver com Cristo a eternidade, para nós fazermos isso, nós temos que realmente ser cristãos. Quando você realmente é um cristão, você muda. Jesus, ele muda você. Quando você entrega o seu coração realmente a Deus. Quando nós nos batizamos, é um exemplo. Quando nós nos batizamos, eu não sei você, mas eu senti aquela paz. Quando você se batiza, você entra, é como se você estivesse começando uma nova vida. Você tivesse uma nova chance de recomeçar, uma chance de mudar. Naquele momento você teve uma escolha. Você escolheu seguir a Cristo. Você escolheu seguir a Deus. É claro que não é fácil. Jesus fala que a vida cristã exige renúncias. A vida cristã é difícil. Vamos ver a história de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Tudo. Imagina você perder sua casa, seus filhos, sua família, perder tudo e você ficar vivo. A única coisa que você vai ter é morrer. Porque você não vai ter nada. Você vai ter perdido tudo. Você vai perder, por exemplo, você vai ter perdido aquele carro, aquela casa que você trabalhou anos para ter, a sua casa própria, o seu carro, a sua moto, o celular caro. Valeu a pena? Não valeu, você perdeu tudo. Mas Jó, ele ainda confiou. Jó ainda continuou permanecendo fiel a Deus. Jó, ele não adorava a Deus por causa dos seus bens materiais, mas ele era fiel a Deus. E isso é muito importante. Nós pegarmos a história de Jó como um exemplo, como um bom exemplo, de termos paciência nos momentos difíceis. E tudo aquilo que a gente passou pode ser uma provação, pode ser um jeito da gente crescer. As provações, elas têm motivo. Tudo que acontece tem motivo. Você tem, por exemplo, naquele trabalho você não ter passado, naquele trabalho você não ter passado, ou alguma coisa na sua vida ter dado errado, ela tem um motivo. Tem motivo de ter acontecido. Tem um motivo de você estar passando por provações. E muitas vezes é Deus nos testando. Muitas vezes é Deus nos até onde a nossa fé vai e para sermos espirituais. Quando nós passamos por alguma coisa, por algo difícil, por algum aprendizado, nós crescemos, nós aprendemos, nós criamos sabedoria. E muitas vezes os testes e as coisas que passamos é para nós termos mais sabedoria. Amém? Então, eu lembro aqui, mas nós vamos... Eu ia ler aqui, mas ia ficar muito bom, então quero cansar vocês. Ia ler um pouquinho mais sobre a história de Jó e a mulher cananeia. Para quem não sabe, a mulher cananeia, ela tinha uma filha e a filha estava muito doente. Vou dar mais uma história para você rapidinho. E a mulher a filha dessa mulher estava muito doente. E naquele momento, aquela mulher foi para procurar Jesus. Porque Jesus, ela sabia que Jesus estava passando por ali. E foi falar com ele. E aí Jesus tem uma provação com ela. Ele faz uma provação com aquela mulher. No início, ele não dá muito ouvidos para aquela mulher, mas depois que ela insiste, ele escuta e cura a sua filha. Mas aí não esteja preocupado. Por que Jesus, ele aceitou uma mulher estrangeira, uma mulher cananeia, aquele pedido? Porque ele fez uma provação com ela. Ele viu o interior daquela mulher. Não o exterior como muitos viam, uma mulher cananeia, é uma mulher estrangeira. Só que ser estrangeira, os judeus, as pessoas ali já rejeitavam. Mas Jesus não. Jesus fez um teste e Jesus sabia o interior daquela mulher. E aqui a gente vai ler um texto de Jeremias, que vem Marcinho, que vem aqui trazendo na escola sabatina dessa semana. Na quinta-feira, no livro Libertador, na página 338,
para chegar o tempo em que a misericórdia fará o seu último apelo. Então a doce e cativante voz do Espírito não apelará mais ao pecador. Então aqui fala que em breve vai ter um dia que a misericórdia, que a porta da graça se fechará. E isso a gente sabe, nós queremos amigos, nós vemos que isso está muito próximo. A gente vê que está muito próximo da porta se fechar, de nós não podemos ter mais a salvação. E ele mais falar isso é a única forma de nós sabermos que o tempo está cessando, que a porta da graça se fechará. E se nós continuarmos do jeito que estamos, nós não seremos salvos. Nós temos que ser um verdadeiro coração, não pessoas só por aparência, como eu já falei. Mas sermos uma pessoa que não só o nosso exterior, mas também no nosso interior nós sermos bonitos. Nós sermos não podres e estarmos em decadência em nosso coração. Vamos ler rapidinho Mateus, no capítulo 7. Mateus, no capítulo 7, do verso 13 ao 14. Amém? E aqui no verso 13 fala: Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Ou seja, muitos entram pelo caminho da perdição. Por quê? Porque o caminho largo é mais prazeroso, ele é mais fácil, mas o caminho estreito, ele tem renúncias. Aqui no verso 14 fala: Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que encontram. Ou seja, são pouquíssimos que serão salvos, pouquíssimos que vão permanecer até o fim pela porta estreita. Vamos abrir Lucas 13, no verso 23 e 24. Verso 23 ao 24. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu: Esforcem por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. E aqui no início fala: Esforcem para entrar pela porta estreita. Então a gente já vê que Jesus afirmando: entrar pela porta estreita e andar por ela é difícil. Então ele fala: Esforcem. Nós temos que nos esforçar para seguir a Cristo, nós temos que nos esforçar para seguir a Deus. Não é algo fácil, não é algo tranquilo que você vai viver uma vida sem provações. Você vai viver uma vida com provações. Se o próprio Jesus, que é Filho de Deus, passou por provações neste mundo, imagine nós, que somos pecadores, que vivemos nesse mundo de pecado por nossa própria escolha. Porque aqui na Bíblia fala: entrem pela porta estreita, mas muitos vão entrar pela porta larga. Por escolha. Não foi por falta de opção, ou foi porque foram obrigados, não. Foi por escolha. Foi uma escolha deles. Pode ser uma escolha até nossa, andarmos pelo caminho largo, vivermos uma vida sem Jesus. E muitas pessoas hoje em dia, mesmo sabendo a verdade, mesmo sabendo que Jesus está voltando, essas pessoas não estão nem aí, elas não ligam. Elas não ligam para as coisas que elas fazem, para os pecados que cometem. Elas estão nem aí o que Deus pensa delas. E isso é muito sério, isso é algo muito triste. Muitas vezes nós podemos ser assim. Cometemos pecados, não sentimos nem um peso na consciência. Mas devíamos sentir. É algo que a gente pode não ter pedido, eu não pedi para Jesus morrer por mim. Muita gente fala isso. É claro, você não pediu, mas muitas vezes nós não pedimos para Jesus morrer. Mas por amor ele morreu. Por amor a mim e a você. Foi apenas por amor. Então, nós temos que amá-lo também. E não por uma obrigação, mas de como nós temos um encontro com ele. Que nós vemos como realmente Jesus é. Muitas pessoas colocam na cabeça que Deus ele proíbe, que Deus não é uma coisa incômoda. Muitos colocaram isso na cabeça, mas viver com Cristo é
é uma bênção. Só quem já viveu, quem vive, sabe. Eu conheci uma pessoa no intercâmbio que teve, que muitas pessoas não, mas foi uma bênção, e ela estava afastada de Deus. E a gente conversando, e ela cometi um pecado muito grave. Fiz uma coisa horrível e acabei de me apaixonar aos poucos. Mas aí eu falei, por que você se afastou? Ah, porque eu sou pecadora, eu peco, eu erro, eu não mereço. Mas eu falei, realmente, nós não merecemos. Mas isso não é motivo de nós nos afastarmos de Deus. E aí a gente conversando, e ela começou a chorar, ficou emocionada. Disse assim, eu quero voltar, eu tenho vontade, mas é tão difícil. E eu falei, realmente, é difícil ficar nos caminhos de Deus, mas sozinhos nós não conseguimos. E temos que pedir o discernimento de Deus todos os dias. Temos que pedir, Deus me ajude a continuar os meus caminhos, me ajude a não pecar contra o Senhor. Por mais que sejamos pecadores, não é motivo de nós nos orgulharmos disso. Mas temos que nos esforçar, porque sozinhos nós não conseguimos continuar na presença dEle. Continuar vivendo com Ele, porque quando nós não amamos a Deus, é muito fácil você se afastarmos dele. Porque como você ama a Deus, você persiste, você continua, você tenta melhorar. Porque você ama Ele. Você sabe que Ele também te ama, mas você o ama. E quando você ama Ele, você muda por essa pessoa, você faz de tudo pelaquela pessoa. Então nós temos que fazer de tudo por Deus. Por mais que seja difícil, porque dias difíceis virão. Dias difíceis virão. Virá a perseguição. E quando a perseguição vier, meus irmãos, muitas pessoas irão desistir de Deus. Antes da porta da graça fechar, muitas pessoas irão desistir, muitas pessoas irão escolher ficar. Mas na hora da perseguição, como você é bem duro com vocês, é um momento horrível, um momento em que muitos cristãos serão mortos apenas por seguir a Deus, por seguir a lei de Deus. E muitas pessoas irão morrer, então pense. Igual nos tempos bíblicos, pessoas morreram, nós iremos morrer se nós formos fiéis, nós podemos morrer. Isso é uma realidade. Muitas coisas irão acontecer com nós na perseguição. E aí, naquele momento que vamos ver quem são as pessoas realmente fiéis, né? Antes nós vamos ver quem são as pessoas realmente fiéis e quem não é. E aí, naquele momento em que as coisas vão cair, que os pecados que são acariciados irão aparecer, e as pessoas que estão com Cristo verdadeiramente serão selados, mas quem não está, irão perseguir os cristãos. Nós seremos perseguidos, e isso é uma das coisas que minha mãe deixou muito medo, né? Eita, eu não quero estar vindo na perseguição. Não, vai ser muito ruim. Eu vou morrer, eu vou ver meus filhos morrendo, eu quero estar morta, meu Deus, antes disso. Pode pensar isso, né? Mas eu digo que a perseguição é um dos momentos em que nossa fé será posta à prova. Nós seremos postos à prova e nós veremos pessoas que nós vamos morrer. Nós podemos ver isso pode acontecer com qualquer um de nós, se nós continuarmos fiéis a Deus. Então a gente vê, não é fácil ver com Cristo, mas é incrível, é muito bom. Por mais que a gente tenha renúncia, que a gente tenha de pessoas de lugares, viver com Cristo é a melhor experiência que você pode ter. Mas você só pode ter essa experiência se você se entregar verdadeiramente, se você escolher a Jesus. É uma escolha. Você não é obrigatório, não é obrigado a seguir, mas você tem uma escolha. E Jesus pede, e Deus também te chama para fazer essa escolha hoje. Escolher a Ele. E não esse mundo decadente, porque escolher a esse mundo está acabado. Está acontecendo coisas nesse mundo que nunca aconteceram antes. Eu estava numa aula de ciências e uma coisa muito preocupante que foi descoberta foi, se não me engano, uma bactéria nas macaxeiras. Que aqui estavam tendo as pesquisas que provavelmente 5 a 10 anos não existiria nas macaxeiras. Pense como isso é preocupante, mas seria menos preocupante se fosse só as macaxeiras. Mas segundo estudos, pode ser qualquer tipo de alimento. Qualquer tipo de alimento pode acabar sendo extinto. Então isso é muito preocupante. A gente vê que o mundo, a cada dia mais, ele está, como eu posso dizer, sendo destruído. É um mundo que está em decadência. Mas é um mundo que muitas pessoas ainda amam. Muitas pessoas ainda acham bonito esse mundo, muitas pessoas
nós sabemos o prazer, aquilo ali vai ser tão bom naquele momento, mas e depois? E depois, será que vai continuar sendo bom? Não vai. Então, irmãos, esse convite que eu faço a vocês hoje, mesmo que você já tenha se batizado, mesmo que você já tenha tomado uma decisão, se você se afastou de Deus, ou você está afastado, volte. Porque a porta da graça está para se fechar. E viver com Cristo é difícil, né? Claro. Mas viver com Cristo nós temos uma recompensa no final. No final de entrarmos no caminho estreito, no final desse caminho nós temos uma recompensa que é viver com Cristo para sempre, sem morte, sem dor, sem pranto. Isso é uma bênção. Isso é uma coisa que nós não merecemos. Isso, vivermos com Jesus, que foi crucificado, nós não merecemos. Muitas vezes a gente diz, eu não crucifiquei Jesus. Mas todos os dias nós cometemos pecados que Deus não se agrada. E aquele momento que você estivesse lá na cruz martelando os pregos, quando você pega uma cruz sabendo que aquilo é errado, é como você estivesse feliz com o pecado, feliz com esse mundo, feliz com as coisas que nos acontecem de ruim nesse mundo, com as doenças. Muitas vezes a gente não vê esse lado ruim desse mundo, o lado que esse mundo está muito decadente. E é o maior perigo nós continuarmos em aparências, continuarmos vivendo a nossa vida como está. Por experiência própria, se continuarmos vivendo em aparência, uma hora você vai esfriar. Uma hora você vai ser aquela pessoa que não vai ter mais participar da igreja. E é importante você estar na igreja, porque uma hora pode desanimar. E é importante você fazer a obra de Deus. É importante você cantar, pregar. Mas eu não sei pregar, então vai louvar a Deus. Mas eu não sei, não vai, então vai recepcionar, vai dar estudo, mas faz alguma coisa por reino de Deus. Faz alguma coisa porque você tem que levar a luz. A luz, você tem que ser a luz. Você tem que ser luz na vida das pessoas. Você só pode ser assim se você entregar o seu coração a Deus. Se você aceitar Ele. E aí você vai salvar pessoas que não estão passando por momentos tão difíceis. Mas aquelas pessoas vão ser salvas porque Deus vai te usar como instrumento. E Deus pode até te usar. E Deus pode te usar se você permitir. Amém? Amém. Eu convido a irmã Marcela para louvarmos um louvor, um hino, Sou Jesus, 162. E assim, que a gente declara assim, que nós somos de Jesus. Que nós não somos de outra pessoa, que nós não somos de Satanás, mas nós somos de Jesus. E unicamente dele. Que nós escolhemos seguir a Ele em todos os momentos da nossa vida. Que nós escolhemos seguir a Ele para sempre e até a eternidade, até o dia de sua volta. Amém? Os caminhos a seguir, os Senhores a honrar, qual depois de extinguir a sua decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo e encontrei mil motivos para chorar. O inimigo sempre vem disfarçando
Pai eterno, Senhor Deus, que nós já temos feito a escolha de seguir. Pai, mesmo que as provações venham, mesmo que o inimigo tente nos atentar, grandioso Deus, que nós lembrarmos de tua misericórdia naquela cruz, naquele sangue derramado que nós não merecemos, mas o Senhor por amor morreu por nós. E por cada um desses irmãos que estão aqui, Pai eterno, que eles não se afastem, que eles venham ter experiências incríveis com o Senhor, que eles venham sentir o teu Espírito, Senhor Jesus. Pai eterno, me abençoe cada um desses irmãos, que eles sejam luz, que eles levem a luz para a vida das pessoas. Pai, que o Senhor esteja tanto com eles, que quando eles falarem, quando tudo que eles agirem, que demonstre os Deus que eles servem. Senhor Deus, por mais difícil que seja para mim e para cada um desses irmãos, que nós venhamos continuar na tua presença, seguindo os teus caminhos, que nós venhamos fazer renúncia se necessário, que nós venhamos continuar na tua casa, vindo para os teus cultos, mas tendo sim um relacionamento com o Senhor. Grandioso Deus, me perdoe pelos meus pecados e perdoe cada um desses irmãos, que eles venham pedir perdão pelo Senhor e venhamos ser sinceros de coração. Senhor, por mais que nós pecamos, nos perdoe, grandioso Deus. O Senhor é um Deus de infinita misericórdia, de infinita graça. Nos abençoa todos os dias da nossa vida. Só de acordarmos, o Senhor está nos abençoando. Grandioso Deus, nos perdoe por todas as vezes que nós fomos incrédulos, que nós tivemos a hipocrisia em nosso coração. Todas as vezes que fomos só aparências, grandioso Deus. Mas que nós venhamos ser convertidos verdadeiramente, que nosso coração seja convertido. Por mais que o nosso coração tenha uma natureza ruim, mas que o Senhor mude essa natureza, que o Senhor nos mude completamente. Senhor Deus, nos mude, me mude inteiramente, que nós venhamos todos os dias seguir a Ti, não importa o que aconteça, mas que nós venhamos continuar até o dia da Tua volta, até o dia que o Senhor voltará e o dia que todos nós viveremos para sempre com o Senhor, pela Sua graça, pela Sua salvação, Senhor. Grandioso Deus, é isso que todos nós te pedimos, em nome de Jesus.